O texto, então, é classicamente traduzido como recordar, repetir, elaborar. Aqui, nessa nova tradução, né, ele vai justificar o seguinte, né, de que é muito mais usual no alemão, que é o idioma original, que no dia a dia a palavra que se usa é lembrar. Isso vale para nós também, né, o português. Raramente a gente usa assim o termo recordar, né? É muito mais frequente mesmo a gente falar na sessão, inclusive, né? Eu lembrei, eu tenho uma lembrança, né? É o lembrar. E o termo perlaborar, que a raiz, né, pode ser traduzida aí tanto como elaborar, como está dessa forma aqui, perlaborar, o que o Hans comenta no seu vocabulário, no dicionário do alemão do Freud, é de que o perlaborar, ele indica assim, um trabalho específico. É porque se a gente for perceber, tem um labor aí, né? Seja em elaborar ou perlaborar, vocês perceberem aí, tem bem no meio, se a gente recorta aí a palavra, né? Tem labor. Labor é trabalho. Né? No alemão é o Arbeiten. Né? Só que aí você pode falar do trabalho no sentido mais geral, agora você pode falar de um trabalho específico. Então, a tradução por perlaborar é para indicar essa segunda acepção da palavra de um trabalho que é específico. No caso, o trabalho que está sendo apontado por Freud, um trabalho de superação da resistência. Né? Aí volta mais uma vez para esse conceito do Freud sempre tão presente, né, da resistência. E a gente acaba até utilizando esse elaborar barra perlaborar para fazer referência também a um trabalho específico que é o trabalho de análise, é que o analisante elabora, o analisante trabalha na sessão. Isso Lacan teoriza com o discurso do analista, né? Tem um lugar, no discurso do analista, tem um lugar do trabalho e ele põe lá um analisante no lugar do trabalho. Né? Se trabalha em análise. Né? Então, isso tem tudo a ver com o que está grafado aqui de início, que ele vai marcar momentos assim, não sei se a palavra adequada seria se a gente pensar assim, de uma evolução da técnica analítica, porque me parece até mais assim, momentos de ruptura, momentos assim de virada da prática psicanalítica. Né? Então, ele vai sintetizando o que está grifado aqui, seria pensar assim, né? Algo começa com a hipnose, a partir da contribuição também do Breuer, essa fase da cartaça, que está chamando aqui, e de que tinha aí algo também assim, muito específico em torno do sintoma. Né? Era uma terapêutica de um sintoma, ou dos sintomas. Ele fala 3 momentos. Né? O primeiro momento seria esse, a fase da cartaz. Um segundo momento é já da associação livre, né? Porque a gente já conversou aqui antes, que é raramente que o Freud usa a palavra associação livre, o que ele fala mais é pensamentos espontâneos ou ocorrências, é o termo que está aqui em alemão, né? O Einfälle, que, só lembrando aqui, que isso eu acho tão interessante, né? Porque a raiz, né, desse fall, e tem bem inglês isso, né, também, é uma queda, alguma coisa cai, e Einfälle, por conta desse sinalzinho aí, né, um laut, o A sai com som de E, né, ele dá um fechamento, o sinalzinho, né, Gisele Bündchen, né, essa coisa assim, é cair para dentro, assim, a rigor é cair para dentro, é falar de si, falar pensamentos espontâneos, ocorrências espontâneas sobre a minha intimidade, sobre
nas ondas da subjetividade, né? Bom, então tem esse momento, e aí ele vai dizer até assim, que nesse segundo momento é recurso da hipnose, que a gente sabe, em favor dessas ocorrências. Tá aqui, ocorrências livres. Olha só, né? Se a gente for aqui rigoroso com a palavra, ele não está falando associação livre, está falando ocorrências livres do analisando aquilo que ele não conseguia lembrar. Né? Então, trabalha de lembrar. E que, junto a isso, né, com a interpretação e a forma aqui que é muito ainda presente no Freud, né, de comunicar, né, algo em termos de interpretação, né, uma questão que faz a gente pensar assim, né, de uma certa equivalência da interpretação com uma tradução. E que podemos pensar também outras dimensões da interpretação, sobretudo com as pontuações do Lacan, né, de que a interpretação como alguma coisa que abre também, né? E, por fim, constitui-se a técnica atual, seria o terceiro momento, coerente em que o médico abdica do estabelecimento de um determinado momento ou problema e se contenta em estudar a superfície psíquica do analisando, usando a arte da interpretação, basicamente para reconhecer as resistências que surgem ali e para torná-la conscientes para o paciente. Instala-se, então, um novo tipo de divisão de trabalho. O médico revela as existências que eram desconhecidas do paciente, sendo estas dominadas. Muitas vezes, o paciente narra sem qualquer esforço as situações esquecidas e os contextos esquecidos. O objetivo dessas técnicas, naturalmente, permanecer inalterado. De forma descritiva, o preenchimento das lacunas da lembrança, de forma dinâmica, e a superação das existências de recalque. Aí tem uma expressão mais complexa aí, né? Mas traduzindo seria isso aí mesmo, resistências de recalque. Qual é a novidade que eu percebi nesse terceiro momento aqui que ele apresenta? É que você não está mais focado no sintoma, você não está mais focado em algo específico, em um momento. Então, isso mostra, podemos considerar, uma distinção que a gente poderia fazer da psicanálise para as psicoterapias, ou para algumas psicoterapias. Em geral, quando se pensa em psicoterapia, é para tratar de né? Uma coisa específica, medo de avião. E o que Freud vai dizer assim, é de que se você faz, então, de outra forma, possa falar o que quiser, de tudo, então, para além de um tema como esse, né? Para falar mesmo assim de um convite a falar de uma posição desejante. Né? Se a gente pensa que a resistência, quando se fala do analisante, é uma resistência ao próprio desejo. Né? Então, tem um avanço aí, né, de marcar assim, uma particularidade, então, né, de um tratamento psicanalítico. Assim. Ele vai lidar mesmo com uma dimensão de desejo inconsciente. Interessante aqui, eu estava lembrando antes de começar, né, que talvez valesse a pena a gente dedicar aí, na nossa leitura particular, uma pesquisa detalhada, né, dos destinos ou da complexidade desse significante resistência. Eu estava lembrando, antes da gente começar, já ciente de que o texto sempre está falando disso enquanto uma questão do analisante, né? Esse ponto, essa associação aqui entre resistência, recalque, desejo, mas assim, em que no próprio Freud ele vai falar assim de outras resistências, assim,
não propriamente assim, que aqui teria alguma coisa assim como uma resistência muito e parte da instância do eu. O eu não quer saber do id, né, do isso, sendo de que o eu é a instância que aciona o recalque e que faz isso por pressão, coerção do supereu, né? Mas e que desse ponto de vista haveria também assim uma resistência que parte do id, né? O id não aceita o recalcamento, né? Daí em Freud ter esse campo, aí ele recorrer à física, né, do que tinha na época, de alguma coisa assim, de uma energética, né, uma física que vai falar de um campo de forças, né? A mesma força que se usa para recalcar, existe a mesma força na mesma proporção contrária para desrecalcar, né? Ou para fazer especificamente um retorno do recalcar. A questão é que o termo resistência, a gente pode pensar até para as questões da ordem da política, né? Assim, pode pensar, e só vou um pouco além, depois eu volto aqui para o texto, né? Porque talvez uma das maneiras de a gente trabalhar aquela frase do Lacan, que ele diz assim, que o inconsciente é a política. A princípio eu entendo assim, né? É conflito. Né? Então, considerar o funcionamento inconsciente, considerar esse campo de resistência é conflito, é política, né? Mas isso é política também porque isso tem efeitos na vida da pessoa, né? Se a análise produz em mim um reposicionamento subjetivo no meu campo de laço social, implica assim que eticamente eu vou topar conflito, né? Daí, por exemplo, o grande interesse do Lacan em Antígona, né? Porque Antígona é uma peça política, né? A leitura que Lacan faz não é aquela que a gente já sabe. Ela não cede do seu desejo, o desejo que a habita, que a constitui. E isso tem uma implicação política, né? Na cidade, na polis, tá? Bom, feita essa digressão, eu volto aqui, mas só para situar vocês assim que talvez a resistência seja até assim um conceito chave para a gente pensar isso, né? Também desses efeitos da análise do laço social, de um efeito que a análise produz na gente, como é que a gente leva isso para o campo de relações, né? Bom, aí ele vai colocar para nós isso, né, de que é interessante assim que ele vai colocando assim um esquecimento entre aspas, né, muitas vezes, e fala assim bloqueio, né, esquecer entre aspas, porque eu vou até ler esse trecho, né, ele fala nesses termos assim, o esquecimento de impressões, cenas e vivências geralmente se reduz a um bloqueio delas. Quando o paciente fala desse esquecido, aspas, né, raramente ele deixa de acrescentar a seguinte afirmação: na verdade, eu sempre soube disso, mas não pensava nisso. Bom, o que conduz a gente a pensar, né? É que esquecimento, bloqueio, não é propriamente deletar, não é propriamente um apagamento, né? Mas estaria aí até mais uma dimensão assim de não querer saber. Talvez seja uma forma da gente ler, né, essa resistência aí que Freud está querendo nos transmitir, né? Eu não quero saber, mas eu sei. Tem algo que eu sei, mas não quero saber. Tem uma verdade que eu sei, mas ela dói, né? Na verdade, é difícil. Melhor, neuroticamente, a gente não quer saber da verdade, né? Tem uma dificuldade com a verdade do próprio sujeito, né? Nesse sentido. E aí ele vai situando, né, de uma defesa do campo de memória. Não sei se você já ouviu falar dessa. Pois não, Bianca? Pode falar. Você quer.
Raul, tu falou assim, né, que o não lembrar tem a ver com a resistência de, na verdade, não querer saber. Uhum. Então, quando a pessoa se torna consciente dessa resistência, então essas lembranças retornam. Isso. Certo, sim. Podia pensar isso, assim, se a análise pode ter esse efeito de alguém dizer assim, estou lembrando agora que aconteceu algo, não tinha pensado, tem uma coisa que me vem agora, que é próprio de uma ocorrência, né? Então isso já é contornar a resistência, né? E o que vai estar aqui para nós ao longo do texto, ele dizer assim, o que a resistência pode operar, Bianca, é assim, é da gente não querer lembrar, né? É da gente ficar aí, por exemplo, bloqueado, né? Só que aí ele está sugerindo assim, é um bloqueio que pode ser desbloqueado, né? E ele vai nos convidar a pensar uma outra coisa, né? É se você exercita pouco o recordar, o lembrar, que implica aí uma questão com um discurso, né? No sentido assim de discursividade, de narrativa, de fala. Quanto menos você fala, a tendência de você atuar, né? Então, tem lembrança que não vem assim na palavra, né? Tem coisas que elas voltam, mas em vez de vir assim pela via do simbólico, né? No sentido da fala, ela vai ainda até mesmo no campo simbólico, na via calada da atuação, né? Tem coisas que se diz de uma forma e quando a gente lê aqui a atuação, até no sentido mesmo bem, assim, bem motor mesmo, bem físico da coisa, né? Até com a marca de impulsividade, tá? Então, assim, você acaba sendo certas atitudes impulsivas que são endereçadas para alguém, né? Se pensarmos, né, de que algumas situações de que as pessoas dizem assim, no dia a dia, né? Uma manipulação. Já viram essa expressão, né? Assim, tem alguém que está manipulando o outro, está fazendo algo para manipular, né? Fez assim uma cena, até assim eu vou pensar uma coisa assim não tão comprometedora, né? Mas assim uma cena bem social, né? Que o que se faz em embriaguez é uma atuação, né? Tem coisa que eu não consigo dizer diretamente a você, mas bêbado e atuando, o que seria uma atuação, né? Ficar batendo aí na porta de alguém de madrugada, né? Gritando, né? Deitado na porta, né, Gerlande? Ei, te amo, né? Isso é uma atuação, né? É um teatro. E tem essa marca assim, né? De que assim, não é alguma coisa que eu faça sobriamente, né? Então eu vou beber para atuar, né? E que se repete, né? Há um outro detalhe, né? É de que se eu não ponho isso na palavra, a tendência é essa, assim, de que algo uma, se repete, né? Na própria, vamos dizer assim, nesse atuar. Alguma coisa está sendo dita aí, que é uma questão para o que pode ser isso, né? Uma rejeição, é uma questão fantasmática, né? Uma rejeição, alguma coisa da ordem do trauma, né? Se você não fala, atua e repete. Isso eu acho que até seria assim um eixo de leitura para esse texto aqui do Freud, né?
o que foi dito bêbado foi pensado sóbrio, pode exatamente, né? Essa coisa até do homem calado, o silêncio dos homens, né? Na nossa cultura. Quando bebe, fala um bocado de coisa. Diga, Bianca. Não, é só aproveitando o que tu tá dizendo, né? Tu tá É, falando do atuar. é Aí atuar. aqui, naqui ele dá um exemplo, né? Por exemplo, o analisando não conta que lembra ter sido rebelde e incrédulo diante da É, autoridade dos pais, mas se comporta dessa forma diante do médico. é. Então, digamos que a pessoa ela perceba esses comportamentos dela, mas não se recorda, né, dessas origens. Então, a pessoa vai continuar atuando se não se recordar? E é isso aí que isso que você está colocando tem a ver aqui com a pergunta que a Dani coloca mesmo, né? É que a gente tem que considerar essa atuação na análise, né? Na, na condução dos pacientes nossos, né? E eu acho assim que é importante então escutar isso, né? Talvez não tenha assim, aí eu acho que tem um detalhe que a gente teria que pensar, né? É de que se há alguma comunicação assim, olha, isso que você está fazendo tem a ver, né, com isso que aconteceu, né? Então, assim, esse exemplo mesmo aí que você põe, né, Bianca, né? Ele coloca até um outro assim, né, de que alguém tem vergonha da sexualidade, do que faz, e também isso aparece, né? Ela fica acanhada na sessão e tal. Eu acho assim que é importante só esse reconhecimento aqui em nível de escuta, sabe? É você localizar isso. Está se repetindo. O rebelde lá fora está sendo aqui dentro também rebelde. Então isso, reconhecer isso, escutar isso, ajuda a manejar a transferência, sabe? Né? Aí você fica assim mais ferramentas de manejar o caso. Né? Você até entende assim, não é com a sua pessoa, né? É com o lugar que você está ocupando ali, e que isso é algo dele, né? O qual agora eu vou procurar manejar. Então tem que ter assim, um certo cuidado, porque se você fizer alguma coisa assim meio muito comunicativa, né, de uma revelação, pode ser, a depender da situação, que isso até aumente a resistência, né? Bom, aí são formas mesmo é, diferenciadas de lidar com a intervenção. Agora, assim, você pode até, assim, em vez de deixar a coisa pronta, né, mostrar a repetição, porque tem uma repetição nessa atuação, né? A rebeldia se repete, a vergonha. E dá um outro exemplo também, o Freud, da mulher que abandonava o marido, né? Tinha uma questão de abandonar um homem. Aí o Freud, antes de eu trabalhar isso, ela me abandonou. Ela foi embora né, interrompeu a análise, né? Deu nem tempo assim dele. Então, Freud tem um jeito aí de trabalhar, né? Que ele intervém assim de uma forma muito direta. Agora, assim, nós que estamos assim muito marcados por uma orientação lacaniana, em vez de você apontar assim, muito para você está resistindo, viu, fulano? Né? É você apontar para a repetição, né? É você marcar a repetição. Será que não está se repetindo algo aí? Até como uma questão. Né? Você também é rebelde em outros lugares? Né? Colocar isso como uma questão. Aí ela vai se tocar. Né? Então, para evitar assim, um confronto imaginário, né? Uma recomendação é pontuar no que está se repetindo. Né? E aí também uma coisa é a seguinte, né? Uma em termos de supervisão, é até pensar algo assim: será que tem alguma coisa que eu não estou escutando e a pessoa está atuando? Será que ela está atuando porque eu não estou conseguindo ouvir? Né? Então, aí pensar aquela questão da resistência do analista, a famosa resistência do analista. Né? Então,
acho que isso já encaminha a pergunta que vocês estão fazendo aqui no chat, né? É escutar isso, tudo que é da ordem da repetição, da atuação, né? Mas de cuidar mesmo se tem alguma resistência em mim, porque assim, tem uma questão que me vem agora, e algumas pessoas assim que dizem assim, de que vem assim, por exemplo, de uma outra análise e que naquela análise não conseguia dizer algo, né? Olha que questão interessante, né? Assim, o que ocorreu, né, de que em uma análise anterior tem algo que era difícil dizer. Deixa eu ler, estou só lendo aqui, viu? Aí, Bianca, é isso, assim, pontue a repetição, pontue isso, talvez de uma forma muito mais, assim, de questão, enigma, né? Para aquela mesma... tem um momento aqui que o Freud, eu acho que a gente vai chegar aqui na frase, e eu vou lembrar, é que o Freud diz assim, funciona mais quando a pessoa constata, né? De outras palavras, assim, em vez de você dizer, funciona mais quando a pessoa mesmo conclui, né? Então é isso, a posição de estar escutando algo que vai além da palavra, né? Acho que, olha como esse texto é importante, né? Que a gente às vezes se limita muito, né? A fala, a palavra, mas tem algo aí que é mais assim, silencioso nesse sentido da palavra, é da atuação mesmo. Né? Tem depois eu vou tentar achar para vocês, né? Que tem uma tirinha que chama, né? Uma pessoa que trabalha com charges, aqueles quadrinhozinhos assim, né? De tirinha, de jornal, que é só 3 quadradinhos, contam uma história, né? E que é o André Dahmer, até famoso ele, e tem algumas tirinhas assim de um tom de humor, né? Cômico sobre uma situação de atendimento, né? Ele põe assim uma cena bem clichê, né? De um analista que diz assim: fale da sua infância, a intervenção clichê. Aí a reação do analisante é assim: você não manda em mim? Gritando, né? E para o bom entendedor, né? Percebe que nessa reação do analisante, que salta do divã assim, muito irado, né? Com raiva, você não manda em mim, é infantil, né? É uma fala infantil, né? Então tem aí algo de uma atuação, né? Então a ênfase que Lacan vai dar é isso, assim, e até de pensar algo mais específico, né? De que a atuação ela tem muito como pano de fundo, assim, um fundamento que é a angústia, né? Então se a atuação ela tem a ver com essa dificuldade que a gente tem de traduzir com palavras, né? E aí tem uma indicação aqui nesse mesmo texto, né, de uma retificação subjetiva. Assim, se eu falo, se eu constato com as minhas palavras, isso tem um efeito bem interessante, que é isso que ele vai dizer, né, desse momento que ele localiza, em que pé está o tratamento analítico, que isso tem efeitos mais duradouros. Tem uma complexidade nessa questão do lembrar e da memória, né, que aí eu vou só também procurar resumir. Uma fundamental é isso, que ele coloca, que não é um conceito assim tão fácil, né, mas essa ideia da lembrança encobridora. E a melhor definição que eu já encontrei em Freud, ele dizia assim, é como se fosse uma tela de proteção. Você lembra de uma coisa para não lembrar de outra. É como se fosse uma espécie de lacre, né? Ele descreve assim, uma tela que protege, mas ela oculta outra, né? Então você fica só numa, que tem uma marca assim propriamente ficcional, né?
E ele vai dizer assim, né? Tá aqui, em alguns casos, tive a impressão de que a conhecida amnésia da infância, né? Tem o recalque produz isso, uma amnésia infantil, tão importante para nós, do ponto de vista teórico, é totalmente compensada, né? Isso que a gente não lembra, vai ser compensado com criação de lembranças encobridoras. Aí isso já conecta com outro texto que está indicado para hoje, né? Dessa coisa assim, né? De lembranças criadas, né? Aquela sensação de que eu já disse isso, né? Ele vai falar mais especificamente isso, essa questão clínica de alguém que tem a sensação de que já falou. Ah, não, já falei isso aqui, não foi? Não, tem gente que tem certeza. Não, eu tenho certeza, eu já falei. Aí tem a ver com o que Gerlândia pescou aqui, né? Capturou. A sensação de que eu tenho que já falei é porque eu tive a intenção de falar, né? Eu tinha a intenção de dizer algo, não disse, e às vezes eu levo isso como uma coisa que já ocorreu. Não, já falei, né? Já contei. Enfim. Então ele vai colocar assim, tem uma particularidade disso, né? Quando essas lembranças elas têm estão dentro de um fantasiar, estão dentro aí de misturadas com a dimensão afetiva. Quando as lembranças elas estão dispostas em conexão, né? Então ele vai pensar aí, né, de que tem uma situação bem específica, né, da neurose obsessiva. O esquecimento geralmente não é propriamente de uma lembrança em si isolada, mas é uma desconexão. Algo está desconexo. Falta o recalque opera isso, né? Dessa forma na neurose obsessiva, uma perda de conexão dos pensamentos. Isso dá em quê? Dá no que a gente já leu do Homem dos Ratos, né? Se eu não pagar uma dívida do correio, os ratos vão pegar meu pai, dizendo que o pai já morreu. Então fica essa loucura, né? Então, essa dimensão desconexa do pensamento é fruto de um recalque e, a depender do ouvido do profissional, pode ser taxado como psicótico. O cara psicótico, aí, né? Tem que pagar R$ 2, R$ 1,80, se fosse, é uma coisa bem irrisória. Senão, os ratos vão torturar o pai dele, a namorada, não sei o quê. O pai dele já morreu, que história é essa? É louco, né? Era louco. Mas a neurose obsessiva seria se Freud sugere isso, né? É uma situação onde o recalque é muito elaborado, né? Tem uma particularidade aí, né? Então, tem um momento aqui que ele vai também destacar, tá aqui já, né? É de que sonhar é lembrar, né? Sonhar é uma forma também de lembrar. Eu acho que sintetiza aqui essa ideia, né? Como o sonho, a gente aprende assim na faculdade, né? Ele também é uma experiência regressiva. O que é recalcado no sentido propriamente dito, exerce uma atração, uma ligação com o recalque original. Então, sonhar, a associação que eu posso fazer de elementos do sonho pode me conduzir a lembranças, né, passadas, considerando também que a própria linguagem do sonho, a primazia de imagens do que palavras, né? Tem mais imagem do que palavras no sonho. Lacan diria assim, imagens simbolizadas, ou em outras palavras, né? É uma escrita imagética, o sonho, é uma escrita antiga, porque equivale às primeiras formas de escrita da humanidade, que são uma escrita ideográfica, hieróglifa, né? Aquela coisa do hieróglifo egípcio,
Então tem essa marca aí hieroglífica, né, da escrita egípcia, só foi descoberta no século XIX. Coisa interessante, né? Séculos sem saber o que era aquilo. Só no século XIX, por conta da campanha do Napoleão no Egito, né? Alguém descobriu uma pedra que tinha a escrita egípcia e variações de grego. Como já se sabia alguma coisa de grego, e estava ali, era um texto traduzido em 3 línguas, né? Então foi uma chave de leitura para abrir para toda a escrita egípcia, né? Porque encontrou-se uma tradução do egípcio para o grego, então o grego sempre foi estudado, e isso decifrou literalmente, né, a escrita egípcia, né? Essa pedra tem até um nome, a Pedra de Roseta, né? Na campanha do Napoleão tinha um linguista lá, né? Na turma lá. E o cara descobriu, Champollion. Então, assim, sonhar lembrar, e sonhar o sonho em si mesmo é uma coisa primitiva, em termos de escrita, né? Isso que eu acho interessante. Então, é preciso... o que a gente está vendo, né? Que isso toca a posição do analista, né? E o analista, ele lê, né? Também, né? Ele escuta, mas lê, né? Ele lê uma escrita. A gente pode lidar com isso, né? Que é necessário ler, né? O texto que está chegando para nós, né? Bom, então Freud está bem empolgado aqui, sempre, né? Com sonhos. Vai dizer isso também, né? Que para um tipo especial de vivências extremamente importantes, que fazem parte dos primórdios da infância, ele está colocando o tempo aí da infância, como isso está presente, né? E que a sua época foram vividas sem compreensão, mas que a posteriori, né? Aqui está a indicação em alemão, né? Porque é um conceito, né? Nachträglich. Encontraram compreensão e interpretação, geralmente... Não, vou ler tudo de novo, né? A sua época foram vividas sem compreensão, mas que a posteriori encontraram compreensão e interpretação. Geralmente, não se consegue evocar uma lembrança. Chegamos ao seu conhecimento através de sonhos e pelo motivo mais prementes de engrenagem da neurose, somos forçados a acreditar nela. Estou lembrando aqui, gente, do Homem dos Lobos, né? O Homem dos Lobos está diante dele de uma cena primária, aquela cena dos pais mantendo um ato sexual a tergo, né? De forma elegante, né? Dizendo assim, por trás, né? E de que essa cena só foi, vamos dizer assim, lembrada porque ele teve aquele sonho clássico de estar deitado, a janela abre, uma nogueira, 5 lobos, com cachorros, cães pastores com cara de lobo, é uma coisa confusa para ele, né? Porque não é propriamente assim um lobo, é uma coisa misturada, assim, mas que ela acaba, né? Tem muito uma aparência de lobo, mas podia ser um cachorro. É do significante lobo que ele vai deslizar numa cadeia significante que remete à passividade, ao pai, à analidade, né? Uma coisa que Lacan, lendo O Homem dos Lobos, diz assim: em nenhum momento ele fala nada de que faça referência à zona genital, assim. Tem um detalhe que a gente podia até considerar. Mas, assim, praticamente tudo que ele fala, da ordem até do erotismo, é sempre uma marca de analidade, né? E não sei se vocês sabem, né? Mas Lacan tem uma hipótese diagnóstica para o Homem dos Lobos, né? Ele bem que sugere assim uma questão da ordem da psicose, né? E tem a ver até com o segundo texto, né? Mas quando chegar lá eu lembro isso novamente. Mas se a gente caminha com Freud, né?
seria pensar realmente isso, assim, de que... Bom, deixa eu lembrar, que estou lembrando de outra coisa, né? E que tem a ver com isso até da intervenção do analista e da interpretação. Deixa eu escrever aqui, eu escrevi no papel aí. É que ele diz assim, né? Para o Freud, um momento assim, que ele sonhou com um esper, o Homem dos Lobos, assim, eu sonhei com um esper, e eu estava arrancando as asas de um esper. Ele queria, porque em alemão existe essa palavrinha aqui, né? Vesper, que é vespa, uma vespa. Né? Então, eu sonhei com a vespa e eu arrancava as asas dessa vespa. E, e aí Freud faz uma intervenção, assim, sugerindo alguma coisa de que o arrancar a asa, né, seria assim uma dificuldade que ele tem com a castração, né, porque ele fala de uma angústia aí nesse sonho e tal. E é interessante que ele não escuta o Freud, não. Ele diz assim, engraçado, né? O Freud corrige ainda assim, não, não é SP não, viu? É Vesper. Você quis dizer Vesper, não foi? Não é Esper, não? Não, é Vesper. Ah, não, para mim, não, que eu jurava que era Esper. É porque ele é russo, né? Ele diz assim, tipo assim, é, eu não domino o alemão, né? Eu achava que era Esper. Ah, o Freud corrige, não é? É Vesper. Aí ele diz assim, Esper, né? Ele não aceita a correção do Freud, assim, não, é Esper mesmo. Porque ele diz assim, Esper sou eu. Porque o nome dele é Sergei Pankayev, né? E se você soletrar em alemão, SP, é esse aqui, né? SP. Então ele sonhou com SP. Ele sonhou com um significante, né? SP. Né? Então, é interessante isso, né? Que Freud, né, tenta assim dar como que um encaminhamento de sentido, mas ele nem ouviu, ele ficou assim, eita, SP, SP. Ele foi assim mais lacaniano, né? Ele foi lacaniano, essa sou eu. Sou eu sou eu aí. SP. Eu não sei se o Instituto ESP tem a ver com esse nome, talvez tenha, né? Lá do Sul, né? Mas, assim, a, a questão da escuta analítica, né? Mais do que a imagem do sonho, é a sonoridade do significante que interessa o analista, tá? Aí eu tô supervisão agora, né? Momento de supervisão. Assim, quando a gente escuta um relato de sonho, é de que escutar o som da palavra. Tá? Então, é isso que é o significante. O significante é uma imagem acústica, né? É o som da palavra. Aí que está a materialidade do significante a ser escutado, né? Não à toa a gente está lembrando aqui do Homem dos Ratos, não, já foi um ato falho meu, né? É um dos lobos. Porque ele vai aparecer mais adiante. Vamos pegar aqui o ponto da atuação, né? Mas se tivermos em mente o último tipo, no intuito de marcarmos a diferença, essa questão do sonho, né? Se a gente tem como modelo aí alguma coisa assim que já se produz tal qual o modelo do sonho, e ele vai falando aqui, né? Só recuperando aqui a ideia, né? De alguma coisa que pode ser recuperada pela via da Feiler, né? Os pensamentos espontâneos. Podemos dizer que o analisando, olha que interessante, né? Ele usar a palavra analisando e não doente,
Que é uma coisa assim que essa edição ela vai marcar, né? Que aos poucos ele vai até deixando, ele vai substituindo o médico por analista, viu? Também. Então, vamos dizer que o analisando não se lembra de mais nada do que foi esquecido e recalcado, mas ele atua com aquilo. Ele não o reproduz como lembrança, mas como um ato. Ele repete, né? Sem, obviamente, saber o que o repete. Então, esse é o ponto da atuação, né? Gente, a atuação também, né? Ah, ela, ela aparece também com uma outra expressão que é assim, né? Ó, acting out. Alguma coisa até que indica assim, um fora, né? Fora da sessão. Pode ser dentro, mas pode ser fora da sessão. Tá bem? E quando se atua, atuação, então, um acting out, ele tem uma marca inconsciente, não é tão premeditado. Então, talvez seja aí uma distinção importante a gente a considerar e um cuidado que tem que se ter com esse significante manipulação. Né? Porque dá a entender assim, que é porque a pessoa planejou aquilo. Sabe? Então, Setembro Amarelo, né? Pode surgir aí várias histórias assim. Alguém tomou uma caixa de comprimidos, tomou todos os remédios que encontrou em casa e que ligou para alguém ou correu para a casa de um parente, pronto, da vizinha, passa mal, vai ao hospital fazer uma lavagem e tudo. E alguém pode até dizer assim, mas ela fez isso assim de uma forma premeditada para chamar atenção. Não é. É uma impulsividade. Naquele momento não se pensa, né? Se faz, se atua, né? Então a gente poderia ler muito mais assim nesse sentido psicanalítico, né? Que tem esse fundamento freudiano. É algo muito mais de uma impulsividade, de uma tentativa de escapar da angústia, né? De dar um destino assim, de não suportar estar angustiado. Uma atuação como essa que tem uma gravidade, porque pode acontecer de alguém não atender, né? E de não ter ninguém na casa do vizinho. Mas ela tem mais aí, nesse caso que eu estou dizendo aqui para vocês, é muito mais um pedido de ajuda, né? É um apelo, é assim que Lacan define. Né? É um apelo ao outro. Eu não estou conseguindo traduzir com palavras, então eu vou fazer de uma forma que você me entenda. Então, essa atuação aqui, ela tem até um endereçamento, né? Um pedido de ajuda. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Às vezes, no campo da saúde mental, em CAP, sobretudo, às vezes, assim, essa palavrinha manipulador, ela é utilizada até como se fosse um diagnóstico, né? Ah, não fala ali com ela, não, que ela é manipuladora, tem a paciente manipuladora. Já pensou se a gente faz isso, né? Em sala de aula, né? A aluna manipuladora. Qualquer gesto que você faça, eu já vou interpretar assim, né? É porque é manipuladora. Se está calada, é manipulador. Se está levantando a mão, é manipulador. Então pode ser usado de uma forma assim, muito assim, tão generalizada, né? Que não se escuta o sofrimento. Por outro lado, a gente podia pensar em outras situações, talvez assim mais próximas a uma posição perversa, que esse mesmo significante possa ser utilizado para pensar a questão assim de uma imposição de lei, né, da perpressão, né, de um desafio. Aí é outra coisa, aí é outra situação. Né? Aí já seria uma outra situação. Né? Um, um desafio ao profissional, né? Tirar você, assim, testar você enquanto profissional. Aí já é outros 500, certo? Então, porque aqui em algum momento ele vai tocar na questão do adolescente e que a gente teria que considerar muito isso, assim, nesse cuidado assim
não ficar surdo para o sofrimento do adolescente, tá? Às vezes tem uma coisa assim muito apressada, não, isso aí é cena, é teatro, não, gente, peraí, né? Temos que, então, considerar realmente muito isso aí, né? A importância disso que Freud, da experiência dele, né? Como Freud é experiente, né, gente? Assim, ele perceber isso. Vamos ler aqui um pouquinho. Principalmente, ele começa o tratamento com tal repetição. Frequentemente, quando se informa a regra fundamental a um paciente com uma história de vida repleta de alternâncias e um longo histórico da doença, e se convida o paciente a dizer o que lhe ocorre, esperando que suas informações brotem em torrente, temos a experiência inicial de que ele não tem nada a dizer. Ele se cala e afirma que nada lhe vem à mente. É evidente que isso nada mais é que a repetição de uma postura homossexual que se impõe como uma resistência contra qualquer tipo de lembrança. Quando eu li aqui, eu fiquei, por que Freud usa o homossexual, né? Eu acho que também vocês tiveram essa impressão. E rapidamente eu lembrei de um detalhe, de que por muito tempo Freud usa o termo homossexual no sentido de uma situação narcísica. Aqui ele ainda não tinha um conceito de narcisismo, né? Então é um uso que ele faz da palavra, mas para remeter a uma coisa fechada em si, né? Então, se eu me calo, eu me fecho de uma forma narcísica, né? Por exemplo, ele usa essa mesma... Ele usa essa palavra homossexual da mesma forma em várias passagens do caso Xereba, né? E só depois, com a introdução ao narcisismo, é que ele vai dizer assim, tem alguma coisa na psicose que é narcísica, a paranoia é narcísica, né? É fechada em si, neurose narcísica, fechado também. Isso dificulta, né, segundo Freud, a transferência, né? Então, é nesse sentido. Tá? Então, um fechamento, inclusive, assim, né, muito comum esse calar num, num sujeito em tempo de adolescência, né? Pode chegar com poucas palavras ou bem calado, né? E aí faz pensar também, assim, um outro conceito que construído pelo Freud e desenvolvido pelo Lacan, que é o de inibição, né? A inibição é isso também, né? É uma inflação do imaginário, né? Você trava, você pode travar, você não pode, você não fala em público, não fala na sessão, fica inibido. No texto anterior que a gente já leu, ele aponta isso também, né? De que a inibição ela pode estar muito presente no começo das sessões, para alguns, e até mesmo assim, na sessão de uma pessoa, ela chega assim sempre muito inibida, e é só depois que ela se solta, né? Ela fica assim mais à vontade de falar. É claro que nos interessa, em primeira linha, a relação dessa... Olha só também aqui, né? Ele não fala em compulsão da repetição, ele fala de obsessão da repetição. Existe uma relação disso com a transferência e com a própria resistência. Logo percebemos que a resistência, ela própria, é apenas uma parcela de repetição, né? A resistência é uma parcela de repetição e que a repetição é a transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, mas também para todos os outros aspectos da situação presente. É muita coisa aí, né? Então, ele está indicando aqui que, no que a gente até conversou do encontro passado, né? Há na transferência uma marca de repetição, né? Da minha história. Aquilo que a gente falava até daquela divisão que ele faz, assim, o que é da ordem da realidade, da fantasia. Né? Então, algumas imagos, né? Diz isso assim, né? Usa um termo assim, e algumas imagens, algumas figuras,
da nossa história de vida, né, que podem se repetir. Aí tem um detalhe que está muito na leitura do Lacan, né, é que... Como é que eu consigo dizer isso para vocês? Assim, Lacan diz assim, a repetição é sempre na diferença, né? A repetição não é propriamente repetir a mesma coisa. Seria alguma coisa assim que me vem como exemplo, né? O analista não é uma mãe e pai de ninguém, né? Mas é como se fosse assim, um substituto. Então, eu tenho um afeto dirigido à minha mãe. Quando eu vou para a análise com a analista mulher, alguma coisa ali pode se repetir, mas não é a mesma pessoa. Né? É isso, né? É uma repetição na diferença. Né? Isso é um detalhe, né? Eu conversava assim com uma colega, né? A gente falava disso assim, né? De questões assim de uma que é algo muito específico assim das mulheres, né? De que uma analista gestante, né? Como isso tem efeitos para o analisante, né? Ser atendido por um analista que está gestante. Enfim, gente. Quando a minha câmera apagou, hein? Não fiz nada não, viu? De repente aqui. Né? Será que é alguma questão espiritual, né? Estou falando alguma coisa que não devo? Deixa eu voltar para o texto, então, né? Né? Sei lá, né? O que eu falei, né? Quando maior for a resistência, olha aí, Bianca, quanto maior for a resistência de forma mais frequente, o lembrar será substituído pelo atuar, né? E repetir, né? Também está aqui, né? A palavra vai indicando aqui no original, né? Fiquei na fronteira. Quanto E aqui eu estou sempre ligando aqui para vocês, né, como a importância da fala do dizer, então, em função desse lembrar. A partir daí, então, são as existências que irão definir a sequência do que será repetido. É no arsenal do passado que o doente, aí voltou a usar doente, busca as armas com as quais se defende da continuidade do tratamento e que precisamos tirar dele peça por peça. Ouvimos, então, que o analisando repete em vez de lembrar. Ele repete sobre as condições da resistência. Agora podemos perguntar o que de fato ele repete ou atua. Pois ele também repete todos os seus sintomas durante o tratamento. Sintoma, né? Sintoma vai indicando uma repetição. O sintoma é uma tentativa de dizer algo. É a forma que o sujeito encontra de dizer algo. Né? Então tem que escutar. E agora podemos perceber que, com o destaque da compulsão para a repetição, ó, já usou o termo agora. Então, muitos entendem até esse texto aqui como precursor além do princípio do prazer. Né? Ah, não ganhamos um fato novo, mas apenas uma concepção mais coesa. Então, chegamos à conclusão de que o estado doente do analisando, não pode terminar com o início da sua análise, de que devemos tratar a sua doença não como um assunto histórico, mas como uma potência atual. Eu acho que tem uma riqueza nessa passagem, né? Que desmistifica alguma coisa assim de um tratamento do passado. Não, ele até disse lá no começo, isso é coisa do método catártico, né? É importante a dimensão, né, do que passou, a lembrança, mas que tem como leu Michel dissertou, né? É como se ele tivesse fazendo uma equivalência entre passado e presente. Né? A questão está acontecendo agora. E eu li aqui como alguma coisa assim, né? De que começar uma análise não quer dizer que o sintoma vai embora, né? Ele vai ficar lá. Né? É dessa... Qual é o termo que ele usa aqui? Antes disso, assim, dando ideia assim, de uma parceria. Deixa eu voltar aqui para
o texto, né? Repete todos esses sintomas. Agora, para perceber... Ah, não, foi mais antes, assim, que ele vai dizendo assim, como tem o sintoma está do meu lado ali, né? Eu tenho que precisar falar muito dele, do que se repete, suportar ouvir a repetição. É isso que fica para nós também, né, gente? Não é fácil isso, né? Suportar isso que se repete. Por exemplo, ele fala aqui, né? O fazer repetir durante o tratamento analítico, segundo a técnica mais recente, significa invocar uma parcela da vida real. E por isso, não é inofensivo e sem problemas em todos os casos. Entra aqui toda a questão da piora durante o tratamento, muitas vezes incontornável. Não, então, a análise pode causar angústia, né? A política do avestruz é uma defesa, né? Não querer botar debaixo do tapete, não quero saber, não quero... Ah, não, gente, é isso aqui que eu queria falar. Está aqui. A doença em si, nada, não pode mais ser algo desprezível para ele. Deve ser antes um adversário digno. Tá aí, legal, né? Um adversário digno. Uma parte de sua essência que se apoia em bons motivos. E de onde se trata de buscar algo valioso para a sua vida futura. Estou lembrando do texto do Freud, né? O sentido do sintoma. Então é isso, assim, em vez de eliminar o sintoma, se esforçar para tentar isso, a experiência mostra que eles voltam, né? Inclusive em pesquisas recentes mostram isso, né? Se você tem uma psicoterapia que visa eliminar o sintoma, ela não tem essa eficácia que promete. Bom, fazer as pazes com o recalcado, que se expressa nos sintomas, dessa forma será algo preparado desde o início, mas também se calcula uma certa tolerância para com estar doente. Então, não deixa da gente lembrar, né, ou situar uma questão que Lacan deixou, né? Se o propósito da análise seria de fazer assim uma passagem, né, do sintoma para uma situação que ele chama de sintoma, né? De um saber fazer com o sintoma. É isso, né, Bianca? Né? Um apego ao sintoma, né? É. A resistência como repetição é uma forma de, além de não querer saber, eu não querer mudar, né? Eu não querer mudar. É como se fosse um sintoma. Eu fiquei pensando agora até isso no campo dos relacionamentos, né? Amorosos, né? O que há de sintoma, o que há de queixa, o que há de repetição, né? E do não querer saber, do não querer mudar também, né? E, então, a paciência, né? Uma queixa é... E tem algo aí até a se pensar, né? E o que não se muda, né? O próprio Freud situa assim alguns traços de caráter. É como se fosse assim, a palavra caráter para Freud é como um sinônimo de personalidade, né? Então tem certos traços, ele não vai falar de uma essência, obviamente, mas tem traços assim que nos constituem e que parece mais assim, usar, vai soar bem uma coisa psicológica, né? Uma aceitação, né? A verdade é assim, você é ansiosa, se constitui você, né? Fazer o quê? O que eu posso fazer com traço de ansiedade? Primeiro é despatologizar, né? E vai que até é por aí que eu consigo... tá aí, fechou, né? Fazer as pazes com o sintoma, é isso, né? Será que não é assim que eu produzo? Não, então. É assim que eu escrevo, é assim que eu trabalho, é assim.
vai que eu só consigo fazer as coisas fazendo muita coisa até, né? Assim, né? É isso, 7 cadeiras na universidade, trabalhando, fazendo estágio remunerado, se metendo em um bocado de coisa, um bocado de grupo de estudo, né? Mas é assim que você, é assim que você funciona, é assim que eu consigo, né? Se eu ficar sem nada, aí eu deprimo, fica passando o dedo no Instagram direto, fazendo, né? Enfim, é isso, gente. Então, acho que a gente já está finalizando esse texto, e eu acho que vai dar tempo da gente entrar no outro. Então, ele vai dizer aqui, essa aqui do adolescente, eu achei legal isso. Especialmente, jovens e crianças costumam usar a condição para estar doente, necessária ao tratamento, para uma permanência prazerosa nos sintomas da doença. Tem a ver com aqueles benefícios secundários, né? Tem a ver com gozo com sintoma, que é uma questão, né, do Lacan, né, gozar com sintoma. E até no caso aqui, diga, Dani, quer falar? É só antes da gente terminar, eu coloco, tá? Que eu estou procurando aqui a passagem que eu tenho. Tá procurando? Não, já tem tempo, sim. E tá bom. Então, seguindo aqui. Então, Freud está sensível a essa escuta da criança e do adolescente, né? Tem uma questão, gente, que eu acho que tem muito a ver com o contexto histórico do Freud, tá? Essa ideia que ele diz assim, que ele sugere que o analisante só tome decisões importantes, cruciais da vida, depois da análise. Ora, na época do Freud, a análise durava 2 anos, né? Ele atendia todo dia, menos no domingo, que segundo ele quebrava o ritmo de trabalho. Na situação que temos contemporânea, onde a análise geralmente é uma vez por semana, né, e ela segue uma lógica que o tempo cronológico às vezes não é garantia de nada, né? Alguém que fica... uma vez eu estava assim, quando eu era mais jovem, né? Na fila aí de algum congresso, não sai para almoçar, lugar pertinho, era até a Colette Solé em Fortaleza, um negócio assim, né? E ela estava na fila de almoço de um restaurante que era pertinho, e a conversa na fila era assim: que eu tenho 20 anos de análise, eu faço análise há 20 anos. Na minha juventude, aí o Kiko, né? Pensando, e aí, o que isso tem a ver, né? É só para ficar falando na fila do banco, né? Bom, a coisa é muito mais assim de cortes, de reviravoltas topológicas do que propriamente uma cronologia, né? Que tem alguma coisa até assim meio imaginária nisso, né? Quando eu era estudante, eu tinha um colega que dizia assim: que eu faço análise com a pessoa mais cara de Fortaleza. Meu Deus, coitado, né? As comentários assim, coitado, né? Hoje devia mudar, porque tá, não, parece que não tá... Enfim, então, assim, eu acho que, quanto a esse ponto, é assim, uma decisão muito crucial do analisante da dimensão não de uma atuação, mas de um ato, né? É você ter uma atitude afirmativa com desejo. Vamos lembrar de Antígona mais uma vez, né? E quando há um ato, não há um pensamento, né? Eu acho que tem muito mais assim, a gente pensar de que é possível, sim, que o analisante... E acontece dele fazer escolhas cruciais durante sua análise, e isso é fruto de um perlaborar, né? Aí chegamos a um ponto que, ao meu ver, é muito interessante, né? É que o que é da ordem, a gente teria que diferenciar isso, tá, gente? O que é efeito de uma elaboração, um perlaborar, usar a palavra que está aqui, ou seja, ele já falou, gastou muita palavra falando de algo, né? Sessões e sessões, tome sessão extra,
escambau e decide um ato, né? Um ato de escolha crucial da vida, gente. Tudo que perpassa trabalho, estudo, vida amorosa, né? Trancar a faculdade, fazer outra, mudar de cidade, deixar um emprego, né? Vou nem falar em separação, né? Mas apostar numa relação, né? Assim, né? É um ato também, né? É um ato, uma aposta no amor, fazendo aqui já o mechan, né? Ana Sua e tal. E, né? Mas é assim, no tempo dele, né? Agora, qual é a diferença que eu queria marcar, né? Uma coisa é isso ser efeito de uma perlaboração desse analisante, trabalhou pra caramba, né? Para chegar aí. Outra coisa é assim, uma atuação, né? De uma sessão para outra, alguém já diz, fiz uma tatuagem, né? De uma sessão para outra, assim, alguma que chama atenção, né? Falei uma coisa aqui, corri para fazer uma tatuagem, não sei o que, peraí, né? Então, assim, né? Então, às vezes, assim, alguns relatos, assim, de que, 2 sessões, não, já acabou minha fobia aqui, né? Não tenho mais medo de briba, né? Briba, estou inventando aqui, né? Para não comprometer ninguém. Não tem mais medo de gia, não, acabou, sumiu, né? Uma sessão só já. Você tem que escutar, mas meio assim, né? O que há aí, né? Então a elaboração, uma coisa interessante que o Freud está sempre nos colocando, tem algo que leva tempo, né? É necessário tempo. Então, o que me vem é isso, assim, um certo alerta para coisas assim muito, pode ser aí até uma questão assim de uma demanda de amor dirigida ao analista, né? Pode ser alguma coisa, um traço maníaco, né? Então muita escuta aí, muita hipótese diagnóstica também, né? Muita supervisão para escutar melhor certos movimentos assim, de rapidez, de impulsividade até, né? Uma coisa assim meio de alta performance que pode acontecer, e não deixa de estar ligado, né, uma atuação, né? Talvez tenha uma ligação muito precisa e estreita, né, na questão contemporânea, né, do alto desempenho, da alta performance com atuações. Essa frase aqui, que eu acho que parece uma frase assim bem instagramável, né? Diz assim, como é que é? E não esquecemos que o ser humano, na verdade, só aprende com os erros que comete e através da experiência própria, viu, gente? Pode postar aí depois essa aí. Essa aí. Gerlândia? Dá certinho hoje, à tarde. O ser humano, tá aqui, vou até ler. Não esquecemos que o ser humano, na verdade, só aprende com os erros que comete através da própria experiência. Pronto, né? Todo mundo vai fazer uma campanha aqui mais tarde. Vou colocar isso aí. É isso aí, Freud. Valeu, né? Aí, vamos lá. Valeu também, Freud. Aqui diz assim, mas o principal recurso para conter a compulsão, a repetição no paciente, é reconfigurá-la no motivo para a lembrança e reconfigurá-la, né, no motivo para a lembrança encontra-se no manejo da transferência. Ok? Construir essa transferência, né, gente? Tá aí que está a ideia de uma neurose de transferência. Tal qual se constitui uma neurose, a transferência ela precisa ser assim construída, e eu sempre entendo essa neurose de transferência para marcar isso, assim, o efeito que dá a presença do analista, né? É o lugar que o analista está na minha análise, que lugar que ele ocupa. Então, essa relação
muito estranha, né? Se tem com o analista, com o ou a analista, né? É de que você pensa no analista quando está elaborando algo, quando está pensando alguma coisa de uma sessão para outra, né? Então ele tem um lugar na sua análise e não é qualquer um, né? Então vamos só pegar esse ponto aqui do perlaborar, né? E o Freud vai colocar isso também, né? Pedindo que foi, diz assim, que foi consultado por um médico que não estava achando a efetividade nas intervenções, e o Freud diz assim, tenha paciência que isso tem efeito. Que a intervenção que você faz, a pessoa pode até retrucar, pode assim, né, contrapor, mas que a experiência que o Freud tem vai dizer assim, isso tem efeitos só depois também. Então, mais uma vez, a dinâmica do tempo. Precisamos dar tempo ao paciente para que ele se aprofunde na resistência, que até então lhe era desconhecida, para perlaborá-la. Eita, difícil, né? Perlaborá-la, superá-la, na medida em que ele, a ela resistindo, continua o trabalho de acordo com a regra analítica fundamental. Legal. Então, ele precisa, tem trabalho aí, né? É um trabalho de superar o que é da resistência. E aí eu queria só, né, repetir isso, né? Se a resistência ao desejo, então, de que um efeito mais afirmativo com a falta, né? Essa perlaboração das existências, na prática, pode se tornar uma tarefa difícil para o analisando e uma prova de paciência para o médico. Mas é aquela parte do trabalho que terá a influência mais transformadora do paciente. Olha que legal, né, gente? E que diferencia o tratamento analítico de todo influenciamento por sugestão. É isso, né? É o tempo de cada análise, é o tempo de rupturas, do tempo de ato de cada um também, né? Se a gente pensa aí, né, propriamente na formação do analista, que é o nosso próximo assunto, né, de como esse ato analítico ele é assim, extremamente pessoal, né? É um tempo de cada análise. Importante, acredito, assim, né, de que lembrar sempre que a análise é um tratamento, né, e que a consequência de formação, ela é isso, é uma consequência. É só depois. O que eu quero dizer? No campo psicanalítico, é bem crescente, assim, demandas de análise, pessoas já pensando no fim. Tá? Nem curte o barato, né, desse trabalho de analisante, né? Já está pensando assim muito, quando é que eu vou começar a atender, né? Então isso tem que ser muito assim uma consequência desse trabalho de análise. Bom, algumas breves colocações desse último texto de hoje, e que tem a ver com aquilo, assim, né? Aquela sensação de que eu já contei, já racontei, né? Durante o trabalho analítico. Não é raro acontecer durante o trabalho da análise, o paciente acrescentar a comunicação de um fato lembrado com a seguinte observação: mas eu já lhe contei isso. Quando o próprio analista acredita estar certo de nunca ter ouvido dele esse relato. A explicação para esse acontecimento
frequentemente parece ser a de que ele efetivamente teve a intenção de fazer essa tal comunicação, de que uma ou mais vezes ele realmente fez uma manifestação preparatória, mas depois foi impedido pela resistência, de novo, né, de executar seu propósito. E agora confunde a lembrança da intenção com a da execução. Uma explicação lógica, né, que o Freud está trazendo. Acontece a certas pessoas, na verdade, repetidamente, de defenderem a afirmação de já terem contado isto ou aquilo, ao passo que a natureza da situação mostra ser inteiramente impossível que elas possam ter razão. O fenômeno que o analisando oferece nesses casos começa a ser chamado de um false reconnaissance, um falso reconhecimento. E é inteiramente análogo a outros casos em que, espontaneamente, se tem essa sensação. Já estive nessa situação. Isto eu já vivenciei alguma vez, o déjà vu, né? sem que sequer seja possível se confirmar essa convicção pela recuperação da situação anterior na memória. E aí ele fala até isso, eu achei interessante, é como se fosse um ato falho, né, paramnésico, né? Então, assim, basicamente, né, a sensação de já ter visto, já ter contado, já ter falado, já ter vivido, ele vai se valer, né? Ele até fala assim, né, dessa marca inconsciente. Alguém já teria percebido isso, esse autor aqui, né, esse Grasset, né, forneceu uma explicação do déjà vu, que é preciso ser computada no grupo dos que acreditam. Segundo o autor, o fenômeno indica que em algum momento anterior houve uma percepção inconsciente que só agora, sob influência de uma nova e semelhante impressão, alcançou a consciência. E Freud até diz assim, né, em 1907, na segunda edição de minha Psicopatologia da Vida Cotidiana, defendi uma explicação bastante semelhante para a aparente paramnésia, sem conhecer o trabalho do Grasset, né, o mencionado. Então, pensando aí muito dessa função do inconsciente. Sabemos que o nome déjà vu vale para toda uma gama de fenômenos análogos. Para um já entendu, já escutado, um déjà éprouvé, já vivenciado, um déjà senti, já sentido, em vez de muitos outros semelhantes. O caso que irei relatar agora é um déjà rencontré, já contado, que também poderia ter origem em uma intenção inconsciente, que permaneceu sem ser executada. Um paciente relata no curso de suas associações o seguinte, né? Abre aspas. Como eu, na época, com a idade de 5 anos, estava brincando com um canivete no jardim e cortei o dedo mindinho. Ah, eu só pensei que o tivesse cortado. Mas isso eu já lhe contei, né? Isso aqui é o Homem dos Lobos. Ele não está dizendo assim diretamente, mas está numa indicação de rodapé, né? É uma passagem da história do Homem dos Lobos. Então ele vai dizer assim, qual é o interesse aqui do Freud nesse texto, né? É algumas pessoas que têm essa sensação que já falou e defende assim com os dentes, que já falou mesmo, né? Ela não fica na dúvida. E tem um recurso aqui que o Freud vai fazer, vamos ver se já aparece aqui. O que o Freud faz nesses casos, assim, né? Se a pessoa tem muita certeza que ela já falou, aí ele simplesmente diz assim, põe conta de novo. Você pode falar de novo? Aí quando ele vai falar, já fala de outra forma.
Então, Freud é sabido, né? Ah, já falou? Então fala de novo agora, Kit. Fala aí de novo. Aí ele vai contar assim, eu lhe asseguro, que não lembro nada de parecido. Então ele fala assim, né? Quando eu tinha 5 anos, estava brincando no jardim, perto da babá, e fazia cortes com meu canivete, na casca de uma das nogueiras, que também tem um papel em meu sonho, como diz o outro. De repente percebi, com um terror indizível, que tinha cortado o dedo mindinho da mão, não sabe qual, de tal maneira que ele só estava pendurado pela pele. Dor eu não sentia, mas uma grande angústia, medo, né? Angst. Eu não me atrevia a dizer nada à babá, que se encontrava a poucos passos de distância. Desabei no banco mais próximo e fiquei sentado, incapaz de olhar mais uma vez para o dedo. Finalmente me acalmei, olhei para o dedo e vi que ele estava totalmente liso. Logo depois concordamos que ele não poderia ter me contado essa visão ou alucinação. Ele entendeu muito bem que eu não poderia ter deixado de valorizar uma prova como essa da existência, no seu 5º ano de vida, da angústia de castração. Então a intervenção do Freud foi assim: se você tivesse me contado, eu não teria deixado passar. Né? Você sabe disso. Né? Com isso, havia se desfeito sua resistência contra a suposição do complexo de castração. No entanto, ele colocou a questão: por que eu acreditei com tanta certeza já ter contado essa lembrança? Né? E aí, gente, tem um ponto aqui mesmo, né? É que com Lacan, a gente pode localizar aqui que se há aqui uma hipótese de psicose, e se a gente considera, né, os fenômenos elementares da psicose, a alucinação, o delírio, essa parece ter sido a única alucinação ocorrida, né, no Sergei Pankayev, né? E que, como que, até o que eu tinha marcado ali, vocês viram, né? Essa ênfase que ele dá, assim, muito da angústia, do medo, em vez da dor, né? Então, se o Freud, assim, né, tá escutando alguma coisa, assim, que o dedo mindinho é uma, vamos dizer assim, uma representação, uma alusão ao pênis de uma criança, né? É como se ele dissesse assim, tem alguma coisa que para mim é da ordem do insuportável, se deparar com a castração. Tá? A questão é que isso pode ser lido também, desse ponto de vista da estrutura, né, como até alguma coisa da fora-clusão. Então é mais ou menos assim que Lacan vai ler, né? E não é diferente aqui do pequeno Hans, né, que faz uma fobia, né? Mas aqui seria alguma coisa assim da própria dificuldade de integrar algo da castração. Né? E essa dificuldade volta para ele, né? Retorna para ele de uma forma alucinatória. É como se a castração fosse muito literal. Né? Assim, então, nessa sutileza, e é muito por essas questões, então, que Freud vai pensar, né? Essa dimensão do que eu já tinha dito. Penso ser desnecessário acrescentar algo mais à interpretação dessa pequena experiência, tendo em vista que ela lança luz sobre o fenômeno, né, desse falso reconhecimento. Aí ele vai falar de outra pessoa que escreveu uma carta. Né? Em 1911, uma pessoa de formação acadêmica, vindo de uma cidade universitária alemã,
pessoa que não conheço, do qual também desconheço a idade, colocou à minha disposição a seguinte comunicação. Então, é um relato mais longo, mas que dá a mesma conotação, assim, né? Eu não cheguei a nem marcar nada específico, mas alguém que, tá, só pegar esse ponto aqui final, faz alguma travessura, era pequeno, leu algo do Freud, do Leonardo, né? O comentário que Freud faz do Leonardo, e diz, é só pegar esse pedaço aqui, né? Como castigo, leva algumas palmadas em minha mão. Então, para o meu grande horror, vejo que meu dedo mindinho caiu, e caiu justamente na cuba d'água. Como sei que minha mãe está zangada, eu não me atrevo a dizer nada e vejo cada vez mais horrorizado. Logo depois, a empregada levou a cuba de água para fora. Por muito tempo fiquei convencido de que tinha perdido um dedo, provavelmente até a época em que aprendi a contar. Então, assim, alguém que relata uma situação semelhante, né? Lendo Freud. Achei interessante muito isso, né? Alguém que leu Freud, assim, muito incrédulo e depois se assustou, né? Porque se identificou. Para a satisfação dos terapeutas, há uma outra espécie de falso reconhecimento, que aparece não raramente no final de um tratamento. Depois que se conseguiu, contra todas as resistências, abrir caminho para a aceitação do acontecimento recalcado, de natureza real ou psíquica, e reabilitá-lo, por assim dizer, o paciente diz: agora eu tenho a sensação de que sempre eu soube disso. Com isso, a tarefa analítica está resolvida. Então, só depois, algo aqui de um. Agora tinha algo que eu não queria saber, agora eu sei. Né? Eu sempre esteve lá. Né? É isso que ele está colocando. Né? Então, desse texto, bem curto, acho que a gente pode guardar muito essa conclusão aí dessa temporalidade da análise. Né? Ela tem um tempo não só apropriado, personalizado, como diz Freud, né? Mas tem coisa, gente, que é do só depois. Né? Isso dá um problema, né? Porque todo mundo quer agora, né? Ou quer saber antes. Então, trabalhar na lógica do só depois tem que ser aí sobre transferência, né? Exige manejo mesmo. Isso que está no caso dos lobos mesmo, né? É só depois que eu olho para algo passado e alguma significação é atribuída. Isso vale também para qualquer evocação, né, de lembrança. Tá bom? Mas eu escutei aqui da Dani que ela queria colocar alguma coisa, Dani. Você achou o que você queria compartilhar? Sim, tu já passou, né? Ah, meu Deus. Diga aí então, o que foi? Mas eu vou retomar aqui. É Tá. aquela questão lá, aquela parte onde ele fala que você fez, né, a contextualização, né, Ah, na época do Freud, de ah, que há decisões importantes só depois ah, de tanto tempo. E é, aí isso me vem muito uma questão, assim, sobre que responsabilidade, né, uhum. o analista então ocupa dentro de uma análise, né, e Sim, também como fica a liberdade do analisante aí. isso é verdade, né? É. E um texto assim, gente, que a gente poderia, quem sabe, no futuro, um texto do Lacan, né, que se soma a esse livro que a gente está lendo, é a direção do tratamento. Né? A direção do tratamento, os princípios do seu poder. E Lacan vai dizer algo assim, bem básico, né? O analista dirige o tratamento, não a pessoa. E pronto, né? Assim, o que a gente pode fazer é manter o zelo, né, de que uma análise prossiga. E eu falando isso agora, né? E lembrando de tudo que a gente já leu do Freud desse livro, tem um recado assim, né, de que há sobretudo aquele também, o início do tratamento, né, as intervenções, a interpretação, a postura,
é de que uma análise prossiga, né, que ela possa prosseguir. Então, evitar mesmo, né, de tomar as rédeas para a pessoa, ou alguma coisa assim muito diretiva, né? Então, é algo até assim, essas predeterminações de tempo, e até algo muito singular, né, do Homem dos Lobos também, né? O Freud combinar com ele um encerramento, né? Bom, temos que dar um desconto a Freud, sobretudo essa questão mesmo, o que ele foi de cada caso, tem alguma coisa ali que só ele sabia, né? Mas também essa questão de época mesmo, né? Mas o que é válido mesmo é isso, sim, né? A ideia do desejo de analista, segundo Lacan, né? De que o analista, ele, em termos de discurso, ele tem um semblante, né? E faz funcionar a análise desse lugar de semblante. Então, essa que é a tarefa, né? Realmente não... Isso que você colocou, Dani, mesmo, assim, né? Não é... Tem um cuidado também já de não... Né? Uma certa intervenção paternalista, né? Alguma coisa assim, do tipo, ou muito maternal, né? E muito menos senso comum. Né? Bom, a gente sabe que em outros discursos, né, em outros lugares, o povo está nem aí, se mete mesmo na vida, né, de alguém, né? E sempre isso tem uma coisa assim muito até de violência, né? Impor, né? Daí acho que esse finalzinho lá do texto anterior, né, ele está dizendo bem isso, né? Se a análise põe esse analisante para trabalhar e ele vai superando o que para ele é da ordem da resistência, isso tem um efeito, né? Isso tem um efeito, ele diz aí de uma duração maior, né? Tem alguma coisa assim muito transformadora, de um reposicionamento subjetivo. Né? Então a gente vê que é desafiador começar a atender. Eu queria finalizar com isso então, né? Pensando que seja a situação de vocês, em maioria, né? Como é difícil começar a atender, né, gente? Se a gente vai para esse caminho ético, né? Quanto mais esse caminho da ética do desejo, sempre vai ser mais, assim, sutil, de considerar muito cada caso, né? De estar manejando essas questões que a gente viu hoje, né? Do que é da fala, o que é de uma atuação, o que é da ordem da repetição. O próprio Lacan vai dizer depois, vai diferenciar duas repetições, né? Uma que é do campo do significante, há uma repetição que é mais assim traumática, se deparar com o real, né? Então considerar isso, considerar, né, a lógica, né, a temporalidade lógica de uma análise, né? Então isso, e da formação também. Então acho que a gente já tem um gancho para o nosso próximo, que eu acho, deixa eu só lembrar aqui, viu, gente, no cronograma, que eu acredito que seja um texto sobre análise leiga. Se vocês conseguirem achar primeiro do que eu, achei. Então, é isso aí, tá? Então a gente fica assim pro sábado que vem, dia 30. A questão da análise leiga é um texto longo, já vou dando a notícia para vocês. Se vocês conseguirem começar a ler, esse final de semana seria bem interessante. E aí a gente pode até ter uma dinâmica diferente, por ser um texto mais longo. Eu estou pensando de já trazer um recorte mais específico para a gente conversar com a marcação de leitura de vocês. Talvez eu traga até um slide. Estou pensando nessa coragem, né, de fazer um slide, tá? Né, que exige uma coragem. Tá bom, gente? Então, até a próxima com a questão da formação da analista. A gente vai falar do tempo também, tudo isso. Até lá, então. Valeu, gente. Bom sábado.